Bem-vindo a essa série com a análise do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o capítulo 3, o poder de operar milagres do seu subconsciente. E trazendo esses assuntos aqui, e essa análise desse livro, pois é um dos principais pilares para que você possa ter domínio sobre a sua mente e suas emoções. E, consequentemente, para que você possa estar obtendo uma mentalidade emocional forte. E lembrando aqui, essa minha análise é minha opinião, mediante as minhas experiências e o que também eu coloquei em prática. Então, eu aconselho que você leia o livro, se aprofunde também, E caso você já tenha lido o livro, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua lembrança em relação a esse capítulo. Ou caso você tenha lido e já tem muito tempo, você não lembra muito bem, Eu até aconselho você a ler novamente, isso vai expandir mais ainda a sua consciência, até para perceber o que você já colocou em prática, o que você deixou de lado. Lembrando que eu vou estar aqui pontuando somente os aspectos que me chamaram a atenção. Não vou estar falando todos os detalhes que tem em cada capítulo, ok? Lembrando também que todos os vídeos vai estar na playlist. Caso você não tenha ainda assistido o capítulo 1 e o capítulo 2, vai estar na playlist. E para que você também tenha acesso aos próximos capítulos e outros vídeos que eu vou trazer, outros assuntos também, Se inscreva no canal, assine o sininho, para que você possa estar tendo a notificação assim que eu fazer as postagens. Então, o poder de operar milagres no seu subconsciente. Já pegando aqui o gancho logo no início, do capítulo, uma frase aqui que me chamou a atenção, que ele fala: experimentará como a manifestação objetiva de circunstâncias, condições ou acontecimentos. O que isso quer dizer? Então, vem a reflexão que o que tiver programado no seu subconsciente, ele vai se manifestar na sua vida, na sua realidade, através de condições, acontecimentos e circunstâncias. E aí eu trouxe aqui duas frases, que é condicionada para muitas pessoas, que é: na minha vida nada dá certo. A vida é difícil, a vida é de sacrifício. Essa é uma verdade absoluta? Você acha que é uma verdade absoluta? Você já escutou alguém falando isso? Até colocar o gancho aqui, Quais são as frases que você mais escuta assim, em relação ao que as pessoas acabam falando, Deixa aqui nos comentários. E vamos amplificar isso. Quer dizer que na vida, no dia a dia dessa pessoa que pensa dessa maneira, só acontece coisa ruim, não acontece coisas boas? É claro que acontece coisas boas. Só que, lembrando o que eu falei nos vídeos anteriores, o que você foca se expande. Então, se eu acredito muito nisso, quando tiver algo que vai validar essa minha crença interna, eu vou amplificar aquilo ali. Por mais que o dia tenha corrido coisas boas, eu vou deixar de escanteio. Muitas vezes eu não vou nem lembrar. E outra coisa que vai fomentar, quando o dia está meio que tranquilo, a pessoa vai se auto-sabotar, a pessoa vai ter atitudes, comportamentos para validar ainda aquela crença. E, então quer dizer, se a pessoa pensa diferente, ela vai ter um dia próspero e a vida dela não vai ter nenhum tipo de problema? É claro que não. Vai surgir sim desafios. A diferença é o quê? A pessoa não vai amplificar aquele acontecimento. Muitas vezes ela vai usar aquilo ali como um degrau para poder alcançar seu objetivo, ou através daquilo ali vai potencializar suas habilidades ali para poder, na próxima vez que surgir, a pessoa lidar com uma maneira muito mais leve e saudável. Então, a diferença também vai ser que a pessoa vai ter atitudes e comportamentos que vai em direção a uma realidade de uma vida muito mais leve, mais tranquila. Naquele exato dia pode ter sido pesado, mas no outro dia vai ser um dia muito mais leve, porque a pessoa vai estar condicionada a buscar isso, pela programação interna que ela já vem cultivando no seu dia a dia. Então, analisar como está a sua vida é fundamental. Analisar aquela área da sua vida que você tem incômodo e ver quais são as crenças, como é que você pensa sobre aquilo ali, qual é a sua comunicação sobre aquilo ali. É fundamental para perceber o porquê você está manifestando aquela realidade. Então, a busca do autoconhecimento nesse processo ela é fundamental. E caso você tenha dificuldade de perceber, de analisar ou se aprofundar, aí você precisa buscar outro caminho, que é o quê? Buscar um terapeuta, alguém de fato para você poder estar ali em conjunto, identificando quais os aspectos internos que está ali barrando e dificultando a manifestação de uma realidade diferente. E trazendo aqui à tona uma outra frase que me destacou e para mim fez expandir mais ainda a consciência, que foi a parte, fala assim: a sua vida possui duas partes, objetiva e subjetiva, visível e invisível, pensamento e manifestação.
E nessa parte eu lembrei do livro Kybalion. Como eu falei anteriormente, né, interessante, né? Eu li esse livro há 4 anos. Eu li essa parte, não me chamou tanta atenção. Mas por eu estar lendo outros livros durante esses 4 anos, no momento que eu estou relendo agora, muita coisa para mim está fazendo assim, muito mais sentido e está expandindo mais a minha consciência sobre esses assuntos. Porque ele não fala exatamente que vem do livro do Kybalion ou que essa informação é da filosofia hermética, né? Ou isso é um princípio. Mas pelo meu conhecimento eu acabei associando. Então, com base no Kybalion, com base, né, em relação ao Kybalion, que é um livro, né, que fala lá sobre ensinamentos da filosofia hermética, essa parte ele fala sobre o princípio da polaridade, ou lei da polaridade. Então, o que é a lei, né, ou o princípio da polaridade? Ele fala que tudo é duplo, tudo tem 2 polos. Tudo tem seu oposto, o igual é o desigual, são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. E aí vem uma reflexão, né, mediante a esse peso, vamos dizer, colocar o exemplo anteriormente, né, a vida é difícil. A vida é difícil mesmo? Cadê o oposto disso? Né? A vida é mais leve, mais tranquila, as coisas fluem com facilidade, ou a vida é amarrada. Então tem os 2 polos, e você sabendo que tem o outro polo, você consegue transmutar. Não, eu vou sair desse estado X para o estado Y. Vou colocar um exemplo aqui. Eu, como eu falei nos outros vídeos, me identificava antigamente como uma pessoa tímida. Então, o oposto, eu posso ser extrovertido. Então, no momento que eu percebi que eu tinha outro polo, eu poderia vivenciar nesse outro polo, eu acabei caminhando e trilhando esse caminho para manifestar isso em minha vida, né? Então, se você está tendo a realidade X, você pode ter a realidade Y. E não tem como você hoje ter resultados diferentes sendo a mesma versão de ontem. Eu pergunto, você quer realizar e ter resultados diferentes, mas nos últimos 7 dias o que você tem feito diferente de fato, palpável? Para se obter novos resultados é preciso fazer coisas diferentes. Porque você fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, né? E o que você tem no momento é o que você está sendo. Então você precisa mudar o seu ser para se ter, né? Ter uma realidade diferente. Vamos dizer, você tem uma bagagem de informações e você quer carregar essa bagagem, né, para poder obter resultados diferentes. Você precisa colocar novas bagagens. Aí vamos dizer que você até adiciona, mas está carregando. Essa bagagem vai estar tão pesada que vai te deixar paralisado. Você não vai conseguir caminhar muito. Então você precisa desapegar, soltar de fato essa bagagem e adicionando novas. Porque essas novas informações, essa perspectiva de mudança interna, sim, vai projetar e manifestar uma realidade diferente nessas áreas que você tanto quer, né, mudanças. E outra frase aqui que me chamou a atenção no livro é: você está sempre escrevendo no livro da vida, porque os seus pensamentos se transformam em experiências. E aí eu quero trazer aqui um exemplo em relação à minha vida, que foi em relação ao fim do relacionamento. Eu tive um primeiro relacionamento onde eu tive um impacto emocional muito grande. Isso me condicionou a falar para mim mesmo: eu não quero mais esse perfil, né, de mulher. Só que eu falava tanto nisso que eu só estava atraindo aquele mesmo tipo de mulher. Isso quer dizer que, pelo milagre, energeticamente, eu estava atraindo aquela realidade para mim? Podemos olhar desse lado, mas o lado racional é o quê? Minha mente estava programada com aquele tipo de perfil. Era algo que eu já conhecia internamente, mas meu subconsciente não sabe o que é bom ou ruim para mim. E o que acontecia no dia a dia? Aquelas pessoas que tinham características diferentes desse aspecto interno meu, eu acabava ou tendo atitudes e comportamentos que faziam com que a pessoa se afastasse, ou eu não manifestava nenhum tipo de interesse. Agora, aquele perfil de mulher que tinha essas características, que já estava no meu subconsciente, que o subconsciente identificava como algo comum, algo que você já conhece internamente, eu validava e aí fazia manifestar os mesmos sentimentos. Não que a pessoa era igual, idêntica, mas a pessoa tinha ali atitudes e comportamentos que acabava validando e emergindo sentimentos e emoções que eu tinha tido anteriormente. E isso não foi uma primeira, segunda, foi umas 4 ou 5 vezes. Até eu cair a ficha e falar: rapaz, isso não é possível, é muita coincidência. E aí eu percebi que eu estava tendo um padrão de pensamentos, de crenças que tava... E outra coisa, eu estava focando no que eu não queria, eu estava manifestando aquilo.
Então, quando eu comecei de fato a fazer essa mudança interna, essa reprogramação, essa dissociação mediante o aspecto que eu tinha tido no passado, né, em relação aos aspectos emocionais, os traumas, e comecei também a dar o direcionamento de fato, o que eu queria, qual era o perfil de mulher que eu queria encontrar, de fato as coisas mudou. Eu não estava atraindo mais aquele tipo de perfil, eu estava manifestando o perfil exatamente que eu tinha ali descrito que eu queria alcançar. Então, só para você entender, né? Se eu continuasse sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo comportamento e atitudes, eu ia ter os mesmos resultados. Então, no momento que eu percebi isso e eu tive uma mudança significativa também interna, eu comecei a ter resultados diferentes. Então, trazendo aqui, né, mais uma frase, né, do livro, né, o lado consciente, ela valida a informação que é aceita pelo subconsciente para rodar essa programação. Então, você ter essa consciência, né, que essas informações que você está gerando constantemente, às vezes em um diálogo, em uma conversa, às vezes em uma frase que você fala, né, você precisa ter consciência mediante o impacto que aquilo ali possa vir a ter na sua vida. Muitas vezes a pessoa fala, estou falando por falar, né, não é bem assim, mas esse bem assim se correlaciona muito com o seu resultado no seu dia a dia. Então, você precisa estar ali aberto, vigiando constantemente, né. E aí eu quero trazer à tona aqui que quando a gente é criança, a gente absorve com muito mais facilidade essas programações, porque o lado consciente não tem o senso crítico. Vamos dizer, eu estou falando aqui com você e muitas vezes muitas informações podem estar barrando no seu consciente, você duvidando ou criticando, não sei, mas no seu dia a dia o que ocorre quando alguém vem com uma nova informação é isso. E é normal, porque tem um viés de confirmação, onde quando você recebe a informação, automaticamente a mente começa a fazer associações de várias coisas que você já tem de conhecimento para validar se aquela informação é válida ou não. E muitas vezes bloqueia, né? Ou você fica crente sobre aquilo ali. E muitas vezes nem até ignora. É por isso que no primeiro vídeo eu pontuei o quê? Para você não dizer que aquela informação é uma verdade e nem dizer que é uma mentira, né? Mas porque você fique neutro e aberto a analisar e se aprofundar naquelas informações. Somente dizer assim, essa é uma informação que contém no mundo e parece interessante, a pessoa X teve resultados, então estou querendo manifestar resultados diferentes na minha vida, o que eu tenho feito ao longo do tempo não tem dado certo, então deixa eu colher essa informação, né, que está vindo ali de forma externa e possa vir a consolidar uma mudança interna na minha vida. Então você vai como um laboratório pegar aquelas informações, estudar e colocar em prática. Não colocar em prática somente uma vez, mas colocar em prática mais de uma vez, analisar, ver ali o caminho que você pode estar trilhando ali para poder potencializar os seus resultados. Quando você fazer isso e ter os primeiros resultados, você vai validar essa crença e vai vincular que de fato ali tem algo a mais do que somente uma mera informação. E aí voltando à questão em relação a quando a gente é criança, a gente absorve mais programações, muitas vezes você no momento atual da sua vida está manifestando programações que você adquiriu na infância através dos seus pais, através de primos, irmãos, através de alguma autoridade, né, mediante alguma circunstância que você vivenciou, e você está rodando essa programação e tendo os mesmos resultados. Então, muitas vezes você nem lembra, né, desses casos assim, né, ou muitas vezes você até lembra, mas não sabe como modificar. Então aí, de fato, você precisa passar o quê? Por um profissional, né? Ou até procurar o hipnoterapeuta, né? Eu que fiz formação de hipnose, a gente sabe que conseguimos ali fazer uma terapia para modificar, né, o significado que você deu de determinado acontecimento, não? Então a gente consegue mudar os aspectos tanto emocionais como imaginativos, dando novo significado, onde isso vai reprogramar sua mente para que você manifeste resultados diferentes em sua vida. Eu quero trazer aqui, né, outra frase aqui para que você fique atento. Que muitas vezes a gente falta a compreensão, né, da interação da mente consciente com a mente subconsciente. E o que isso provoca na gente, né? Muitas vezes essa compreensão a gente acaba falando, escutando, declarando informações e programando nossa mente, fortalecendo também esses comportamentos e não percebe como aquilo ali tem um grande impacto na nossa realidade. E nisso, muitas vezes, é por falta até de olhar para dentro, porque a gente constantemente está buscando o quê? Distrações. Essas distrações fazem com que a gente não tenha essa compreensão, né, de como a mente consciente ela influencia muito no subconsciente. E uma frase aqui que tem uma parte
no livro, né, que ele fala sobre o túmulo de Hermes, ele conta lá, né, uma história. E essa parte me lembrou muito o quê? De Hermes Trismegisto. E, tipo, ele não fala assim o nome completo, só fala de Hermes. Só que o que ele coloca lá de informação tem muito a ver com o princípio da correspondência, que é a lei da correspondência, né? Que vem do livro O Cabailon, como eu tinha sinalizado antes, né? Que nesse livro ele tem os princípios que são atribuídos a Hermes Trismegisto, né? Que formam uma filosofia que ficou conhecida como hermetismo. Mas enfim, o que essa lei da correspondência ele vem dizer, né? Que o que está em cima é o que está embaixo. O que está dentro é o que está fora. Isso aí vem um vínculo muito grande, porque o que está no seu mundo interno é o que se manifesta no seu mundo externo. Então, isso aí vem reforçar todo aquele aspecto que eu tinha falado anteriormente, né? Então, você tem que, de fato, analisar como que está o seu ser, como que estão seus pensamentos, como que estão suas crenças internas, né? Para validar isso, né? Em relação à sua vida palpável, né? Na sua realidade externa. E trazer aqui à tona, né? Qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio? Você acredita que é uma pessoa ansiosa, uma pessoa tímida, uma pessoa estressada, uma pessoa que sente muita raiva, né? Com facilidade, que não é próspera? Qual é a identificação que você tem sobre si? Parar um momento para poder refletir e olhar para dentro é importante. Como é que você se manifesta? Eu sou o quê? Você lembra que eu falei sobre... Eu vou trazer à tona porque... para reforçar para você que tudo a gente pode modificar. Não é eu gravando aqui esse vídeo. Mas antigamente eu falava assim, eu sou tímido. Se eu continuasse falando isso, com certeza eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Então, quando eu mudei do eu sou para eu estou, é totalmente diferente. Você não tem uma associação com aquilo. Você não carrega aquilo dentro de você. Tipo, eu sou ansioso. Eu não posso falar isso, aquilo ali não me pertence. Eu estou ansioso, nesse momento eu estou ansioso. Quando eu falo eu sou, é como se aquilo pertencesse a mim. Eu carrego aquilo, né, para todo lugar que eu for. Você pode falar assim, eu estou ansioso. Você entende aquele momento, você está manifestando aquela emoção, aquele sentimento, mas aquilo não te pertence e logo mais você vai estar transitando em outras emoções que são mais favoráveis para você, né? Então, essa questão de olhar para dentro é fundamental, pois muitas vezes você está em busca de distrações e fugas para não olhar para dentro. Muitas vezes para não olhar as sombras, as dificuldades. Mas se de fato você tem aquela intenção de mudar sua realidade, que algo está te incomodando, você precisa parar esse tempo. Muitas vezes quando está incomodando, a pessoa procura o quê? Beber, busca distração com filme, seriado, jogar e conversar assuntos aleatórios que não vêm agregar em nada na sua vida, né? Então, essas distrações fazem com que você não olhe para dentro, termine o seu dia, você dorme e no outro dia começa todo aquele ciclo novamente e sempre fugindo de si próprio. Então, o que nos incomoda é um chamado para a gente olhar para dentro. Tipo, aparece determinadas circunstâncias para minha vida. Vamos dizer o exemplo lá que eu dei em relação aos relacionamentos que eu estava tendo. Aquilo estava me incomodando, mas não estava olhando para dentro. Aí teve a segunda, a terceira. Até incomodar tanto que eu parei e olhei para dentro para identificar por que aquilo estava acontecendo. E assim que eu mudei, eu tive um resultado diferente. Então, se algo está acontecendo na sua vida e você está ali incomodado, ali é um sinal de um aspecto interno que você precisa modificar, que você precisa trabalhar. Então, quando você está aberto a isso, você vai perceber que você vai conseguir manifestar uma realidade totalmente diferente para sua vida. Tem uma parte do livro aqui, né, que ele fala sobre como o subconsciente ele tem controle sobre todas as funções corporais, como o ritmo normal do coração, dos pulmões e o funcionamento do estômago e dos intestinos. E o lado consciente, que é a vigília, né, ele atrapalha muitas vezes esse funcionamento quando ficamos preocupados, com ansiedade e com medo. E aí, nessa parte, quando eu estava lendo, eu lembrei, né, que muitas vezes, quando a gente está muito assim, com agonia, um dos aspectos que trabalha na gente, que a gente está com o corpo tensionado mesmo, é o quê? É dormir, né? Então, tem um vínculo com o próprio corpo, dá o comando ali para você ir dormir, relaxar, ao ponto de o consciente ali, né, se desligar e o subconsciente possa vir a trabalhar melhor, né, no nosso corpo. E aqui, por último, né, uma frase aqui do final do capítulo, né? Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilatações e dificuldades, seu subconsciente ele vai reagir de acordo e você impede o seu próprio bem. E essa parte me lembrou as afirmações das pessoas ao passar por situações que não dão certo na vida.
a pessoa passa por essa situação, ela valida aquela crença, aquela situação, isso aqui não é pra mim, a vida é difícil, sempre culpando, né, as pessoas e as circunstâncias, né, e reclamando. E quando a pessoa reclama, ela está clamando mais pelo aquilo ali. Lembra que meu foco, minha reclamação era não atrair aquele tipo de perfil de mulher, e era aquilo que eu estava manifestando, que o foco estava no que eu não queria. Mas se você entender que aquilo é um processo, ali é um aviso ali, né, um recado para que você, aquilo ali está acontecendo porque tem coisas internas que ainda precisa ser trabalhado. E você olhar para dentro para identificar isso e modificar, você vai ter até gratidão, né, por aquilo está acontecendo, pois você sabe que lá na frente você vai ter resultados diferentes. E você vai direcionar de fato no que você quer alcançar. Então, muito obrigado por você estar assistindo aqui esse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para sua vida, né? Qualquer dúvida ou qualquer opinião que você queira dar, né? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo capítulo.